Hoje nós vamos falar de coisa muito sofisticada, chique no último. Aqui do meu lado, Cássio Carrasco, o cara mais chique de Mogi das Cruzes. Brincadeiras à parte, o Cássio, ele está fabricando vinho artesanal. Fez até um label próprio e eu tô curioso para conhecer essa história. Nós vamos bater um papo, né, Cássio? Boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Obrigado pelo chique nos últimos. Não, você é chique mesmo, irmão. É muito chique com R no final. Cássio, obrigado de ter vindo aqui hoje. A gente está fazendo tudo improvisadão. Prazer foi mesmo. A ideia era fazer lá fora, perto dos caquizeiros. Mas a careca não deixou. A careca não deixou, que tá um frio forte. Verdade. Eu creio que lá fora esteja úmido e com a temperatura de aproximadamente 10 graus, né? É isso aí. Por aí? Um pouco menos. É, a minha careca apontou que é uns 8 graus. Então, para mim é as orelhas. Para mim pega na orelha, começa a doer. É sério? É sério. Os para-choques. Mas a gente está aqui na cidade de Mogi das Cruzes, batendo um papo com o cara que começou há pouco tempo a fabricar vinho. Cássio, como é que você começou nesse negócio de fabricar vinho, irmão? Olha, eu comecei assim porque eu sempre fui muito apaixonado por vinho, por uva, e sempre senti muita energia diferente quando tomava diversos rótulos. Cássio, senti a energia do terroir das pessoas. Quando eu tomo diversos rótulos, eu também sinto uma energia diferente aqui, viu? Energias impregnadas, porque o vinho ele traz bastante energia da produção do vinho, né? Porque ele é uma bebida sagrada, né? O vinho. Assim, a cerveja também é, né? Fez a transformação da água em vinho. Sim, sim. A gente falou isso a semana passada. A gente teve conosco a Ana Lúcia, que é a bruxa, e um dos assuntos que a gente tocou foi nessa história do Jesus Cristo transformar água em vinho, né? Sim, o vinho se consagra o vinho, né? Você se consagra o vinho com energias boas, positivas. Então, o vinho, quando você toma um vinho que não é industrializado, que é artesanal, tem todo um amor envolvido nessa história, entendeu? Tem uma energia desde lá da cadeia produtiva, da uva, do terroir, da localização, e vai trazendo essas energias quânticas na uva, até na produção, né? Você mencionou uma palavra terroir. Eu não conheço. O que significa? Terroir é uma palavra em francês que diz, se eu não estiver errado, diz que é a terra onde se produz o vinho, entendeu? Tá. É a casa do vinho, onde nasce a uva, onde quando a magia começa a existir, né? Eu não tenho paladar tão bom quanto o teu. Eu conheço o Cássio já faz mais de 20 anos, né? E eu fui descobrir esse gosto teu por vinho um pouco, não foi logo lá no começo não, foi talvez aqui nos últimos 10 ou 12, né? E eu sei que você tem um paladar muito mais apurado do que o meu. É verdade que a gente consegue, tomando um vinho, sentir o gosto até da terra onde ele foi plantada, essa uva? É o que eu acabei de mencionar, né? Você o tal do terroir. Você sente não só pelas notas que tem em cada vinho, pelo aroma, né? Pelo buquê que o vinho gera, mas assim, as pessoas que tomam vinho e acabam criando esse poder de sensorialização, acaba sentindo um pouco mais além do que sabores, entendeu? Porque a sua imaginação começa a focar junto com a energia que vem junto com esse vinho, e você sente diferenças de vinho para vinho, né? Por isso que o vinho, principalmente os artesanais, segue algumas regras lunar, regras na própria plantação. O pessoal coloca música, assim como também em azeite usa sons para fazer uma harmonização na elaboração de azeite. A uva também. Então, mas isso na hora do plantio, de espremer, em que momento que tem essa... Bom, eu costumo
na hora de fazer algumas etapas, eu coloco alguma coisa que me harmonize um pouco mais, porque eu acho que tudo que a gente faz com harmonia e com prazer, esquecendo a raiva, as coisas do dia a dia, as energias pesadas, você impregna o alimento ou aquilo que você está produzindo com uma força maior. No Eu teu acho que caso, isso é tudo, não é só o vinho, mas o vinho, é o que como eu você falei, é o que você está o fazendo, vinho é né? sagrado, né? Então, quando você está elaborando um vinho, você está colocando um pouco da tua energia lá, mesmo que você não seja um produtor de uva, você está pegando essa uva de um outro terroir, mas você está fazendo a maceração, você está tratando o vinho como se fosse uma criança, porque é um parto, ele demora para nascer, você tem que cuidar dia a dia. Então você vai impregnando. Lógico, você não consegue ficar 100% do tempo em harmonia, né? Porque a gente oscila, porque a gente é humano. Isso é Né? A gente normal. passa momentos ruins, momentos bons, então fica a nossa mente correndo para lá, para cá. Né? No teu caso, o que você faz para entrar nessa vibe boa aí? Olha, eu sou artista plástico, então eu sempre usei a música para poder tentar me sintonizar com alguma coisa e esquecer dos pensamentos que brigam com a gente. Entendeu? Aliás, artes plásticas não é coisa que nasceu em você, veio do teu pai, né? Sim, a minha família é família de artistas, né? Meu pai sempre trabalhou com artes plásticas, muito tempo. Você, eu me lembro que você recentemente montou um Instagram e você está postando lá a coleção do teu pai, né? Sim, chama Galeria Carrasco. Eu vou deixar na descrição Ah, tá. do vídeo o link. Meu pai sempre teve muito a fundo o abstracionismo, né? E ele tinha alguns padrões de cores assim que ninguém conseguia chegar próximo das cores que ele empregava Eu nas já vi telas algumas dele, coisas né? lá na As tua cores casa. azul. Então, meu pai é um caso à parte. Como todo artista, também tinha os altos e baixos, né? Tinha Como que ele se apresentava? Leôncio Carrasco. Leôncio Carrasco. O pessoal conhecia como Carrasco, né? Mas assim, meu pai era autodidata, ele não tem formação em artes, mas ele era assim, não digo uma inteligência, mas ele era um pouco gênio na questão de artes plásticas, porque ele fazia as coisas de uma forma que você ficava impressionado com as coisas que ele elaborava, né, que ele criava. Cássio, isso você traz para o vinho. Eu acho que a arte a gente traz para tudo na vida, né? Porque quando você desenvolve o seu lado direito, que é o lado artístico da gente, a gente acaba tendo um pouco mais de relação amorosa, porque o lado direito seria mais o lado, se eu não estou errado, né? Mais irracional da gente, né? Mais sentimental. E como eu também, minha formação é técnica, Cássio é engenheiro eletrônico, sou né? engenheiro elétrico e pós-graduado em segurança do trabalho. E então, para brigar e equilibrar as duas questões, né, a parte técnica com a parte artística, que são distintas, né? Então, a minha formação às vezes fica em contraponto com a questão artística, né? Mas eu creio que isso contribua muito quando você vai preparar o vinho, porque a parte técnica, até por contrastar bastante com a parte artística, né? A parte técnica ajuda você a chegar a conclusões técnicas a respeito da produção do que quer que seja. As né? metodologias, né, empregadas, porque o vinho tem métodos, né? A Até arte nem replicar, tanto, né? Até para você replicar depois o mesmo Sim, método sim. de um vinho que saiu legal, Sim. se você não tem essa carga técnica, você teria mais dificuldade em replicar, né? Sim. O vinho artesanal, ele segue alguns métodos, né? Você aprendeu isso em algum lugar, né? Ou foi sozinho? Não. Eu tive um mestre, né? Um mestre vinhateiro que me ensinou um método de execução artesanal e esse método utilizando até mesmo materiais assim mais comuns, sem ser especificamente materiais de vinicultura, né? São materiais domésticos. Tipo panela, uma bacia de Panela, cozinhar vasilhame comum. de água,
Claro que eu já alterei algumas coisas para ficar mais prático, porque eu moro numa residência. Então, Não, e até porque mas, a quantidade de vinho que você está fazendo já não é tão pequena. Você não está fazendo 3 garrafas, né? não. Eu já estou fazendo. A última que eu fiz foi 100 litros, que é um consumo assim. Para mim, até eu acho que é moderado, porque você acaba tomando aí 2 garrafas por final de semana, vai dar 100 litros no final do ano, né? Então, num lote você fez 100 100 litros, mas litros. agora eu estou pensando em aumentar a produção, né? Dobra. Vou dobrar, porque eu tô achando que é pouco o vinho. Eu também tô achando, você tá precisando de ajuda, É Cássio. pouco. E o vinho é super saudável, né? Porque nesse método a gente não usa muito, não usa conservante nenhum, né? Não usa conservante. E a gente tem algumas técnicas lá para fazer o armazenamento do vinho. E aí essa questão do vinho durar mais, durar menos, basicamente sem o uso de qualquer conservante, tipo IS-222, metabisulfito. Pode ser usado, porque Você usa ou não? eu uso na etapa de fermentação, porque é recomendável. O que acontece? Por que tem essa recomendação? Porque o vinho fica um pouco melhor, as leveduras funcionam melhor e combatem alguns tipos de contaminantes com maior eficiência. Mas assim, é uma quantidade irrisória. E na fermentação, esses sais eles são evaporados, né? A indústria usa esses sais no final, né? Que é na etapa de conservação e envasamento da bebida. Quer Eu dizer, não uso não dá isso. tempo da coisa evaporar para o ambiente. Se ele usa na etapa final, vai ser engarrafado com essa A química. etapa de fermentação ainda tem o mosto lá. Então, os sais acabam impregnando no mosto e quando você faz toda a parte de trasfega, a descuba. O que é trasfega e descuba? Descuba é quando você está tirando o líquido do mosto, separando o sólido do líquido. Então, esses sais que você usou nessa etapa, que ele fica um tempo lá fermentando esse mosto, esses sais acabam sendo absorvidos pela parte sólida. Tá. Fica pouco resíduo na parte líquida. Então, por isso que eu falo, essa etapa não impacta em nada de ele ser artesanal, entendeu? Olha, eu vou interromper o Cássio um pouquinho aqui. Eu estou tentando dar um foco numa outra coisa aqui, Cássio. Espera aí. A gente está falando bastante sobre o processo de fabricação artesanal, né? Que eu não sei nem se a gente pode chamar isso de fabricação, né? Fabricação artesanal. É fabricação artesanal. Não é uma fábrica, mas você faz dentro do ambiente residencial, né? Mas eu queria explorar um pouquinho com você, Cássio, a história de como é que a gente consegue desenvolver, isso é interesse meu até, tá? Desenvolver esse paladar para conseguir sentir esses tons, esses aromas, essas... Olha, existe muito vivências aí em várias vinícolas. Tem que beber muito, Cássio? Exatamente, é treino, né? Eu já fiz algumas vivências em algumas vinícolas aí e os mestres, os sommeliers que faziam você levantar essas questões sensoriais, eles faziam métodos comparativos com alguns elementos, tipo frutas, chocolates, baunilha, para você comparar as notas do que você estava bebendo com aquele elemento específico, entendeu? Então, na verdade, é um treino. Assim como a questão do café também é treino, a pessoa faz um treino para sentir as notas, o aroma. Tem que comparar, né? As técnicas de fazer esse teste, né? Tem várias técnicas que são empregadas. Agora, no vinho, nem tanto, né? No vinho são as glândulas gustativas, né, que a gente vai treinando ela, né? Claro que eu não sou nenhum sommelier, eu tenho meu paladar, a gente consegue definir algumas coisas, mas assim existem também técnicas laboratoriais para poder fazer um mapeamento do vinho, né? Não é questão assim do vinho tão artesanal, você não vai gastar uma fortuna para poder fazer um levantamento do seu vinho, em que nível de acidez que ele está, em que nível de que notas que puxa, se é corpo médio. Então, o vinho artesanal,
ele já o próprio nome diz, né? É um vinho feito por uma pessoa que tem o seu paladar e sabe que aquilo está dentro do que ele está buscando, né? Você tem feito vinho para você consumir, mas você não está vendendo, Não tô pelo menos vendendo. ainda, né? Não, por enquanto, porque a produção é muito pequena e eu Tá. consumo muito. Então, eu Tá. acabo dando mais vinho para as pessoas do que vendendo. Eu não vendi nenhum vinho. Se alguém quiser comprar um vinho teu, posso deixar o dado de contato aqui no... Pode deixar. Como Beleza. eu disse, a produção é pequena, né? Se tiver vinho, eu vendo. Legal. Vou deixar então o dado de contato do Cássio aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato com ele, né? Começar oferecendo aqui. Isso não estava no script, tá? Da gente vender o vinho do Cássio. A gente veio hoje só trocar ideia Aqui e falar. já tem um vinho engarrafado que eu vou dar Olha. pro Ângelo, para ele Opa. degustar, para ele instruir as glândulas degustativas dele. Rapaz, Palativas. Neme Carro Cabernet Sauvignon. Cara, tá chique demais, cara. Então, o Não, nome não é chique, parece. né? O vinho é mais ainda. Não parece ser feito de forma artesanal. Tem um aspecto muito profissional. Pô, parabéns, Cássio. Tá bonito demais. Eu vou abrir. Pode abrir. Vamos abrir para tomar agora. Pode tomar. Você me acompanha? Sim. Claro, Sempre. claro. Então segura aí, vamos lá. Irmãozinho, desde o momento que você encontra a uva chega na tua casa e você começa todo o processo de lavagem, prensagem, tudo, quanto tempo até o vinho está pronto para beber? Olha, esse vinho é um vinho jovem. Enquanto né? isso eu vou pegando lá é um umas vinho tacinhas, jovem. tá? Ele durou em média aí 4 meses para ficar pronto. 4 a 5 meses. Né? Desde a captação da fruta, rapidamente é feito toda a parte de moagem da fruta, depois é feito o tratamento com mosto, já entrando nas etapas de fermentação. Aí se vai um tempo nessa fermentação, depois começa a fazer a descuba, aí a descuba vai se passando aí as trasfegas, para se chegar nesse tempo todo aí de 4 meses. O que são as trasfegas? As trasfegas já são a transferência do recipiente de fermentação, tirando a parte líquida e deixando a parte sólida que decanta no fundo do vaso, entendeu? Do tanque de fermentação, né? E aí fica apenas o líquido. E cada trasfega você vai depurando esse vinho, ele ficando com menos sólidos, né? E vai também dando uma oxigenação nesse vinho, porque o vinho fica hermeticamente fechado dentro da fermentação, né? Fazendo as leveduras, fazendo o seu trabalho lá que a natureza propõe lá, fazendo a elaboração lá dos flavonoides, dos aromas, liberando aí todas as substâncias que tem no vinho, e aí criando essa maravilha que a natureza nos deu, né? O vinho é uma criação da natureza, a gente apenas elabora aí o funcionamento e a instalação dessas leveduras para que forme aí o vinho e a gente consiga aí ter a felicidade que o vinho nos proporciona, né? Porque o vinho traz felicidade. Por que é que o povo fala assim, deixa ele respirar primeiro para depois servir? Então, o vinho, ele tá... esse é um vinho jovem, né? Um vinho jovem, ele ainda pode ter uma etapa aí, pode ter algumas coisas que são volatizadas aí e estabilização de todos os componentes que estão no vinho. Então, por isso você põe num decanter, você coloca, se não tiver um decanter, coloca uma taça maior, e aí você faz você mexe o vinho de forma que ele volatize parte do álcool e fique lá liberando os aromas e criando uma estabilização em todas as propriedades que tem no vinho, né? Mas quando a gente abre, o fato de largar ele aberto um pouquinho, isso já é... Sim, aí os já gases, tem uma lógica aqui. Sim, os gases que estão aí dentro já são liberados, né? Porque um vinho jovem, né? Um vinho já mais amadurecido, já envelhecido, ele
não tem tanta essa necessidade, né, de decantar, de colocar para ficar 1 hora lá, mas assim, é prudente a gente colocar para ter uma decantação e você sentir mais os aromas do vinho, né? E tem uma frescurada que o pessoal faz, né? Quem gosta de dar uma de metido no restaurante, o garçom põe só um pouquinho no copo, Sim, aí o cara provar, dá uma cheiradinha, né? Conta essa lógica. Essas aí são questões aí de sommelier, né? Ah. É que o homem que faz a avaliação do vinho, né? Pelo menos eu acho que é uma regra de etiqueta aí do sommelier. Eu não sei muito bem essa questão, porque eu não sou sommelier, né? Mas assim, para quem é bem bom bebedor de vinho, sabe que é assim que funciona. Então, o sommelier traz o vinho, ou até mesmo o garçom, ele abre a garrafa na tua frente, dá a rolha para você cheirar a rolha, porque faz parte de uma tradição você cheirar a rolha, né? Para ver os aromas que foram liberados no vinho. E aí ele põe apenas um pouquinho, né? Acho que a rolha tem que estar úmida, né? Ela não pode estar seca. Sim, aí é o jeito que estava guardado o vinho, sim, né? O jeito tá guardado. Hoje em dia tem rolhas sintéticas, então não tem tanto isso. Eu não gosto. A minha não é sintética. Eu também prefiro a natural. Porque eu justamente aprendi esse hábito de ficar cheirando a rolha. Então eu acho não chique, mas é gostoso. Porque você já começa a se envolver. A rolha tem um cheiro, né? Você já começa a se envolver com a produção do vinho. Entendeu? Você começa sentindo a rolha, vendo a aparência da rolha, o que está desenhado na rolha, como foi envasada essa rolha. Né? Quem industrializa normalmente tem na própria rolha um logotipo próprio, que é chique demais, né? São coisas assim que já para uma vinícola que já tem um volume maior, né? Porque não é tão fácil de achar, de personalizar. Já tentei até ver isso aí para personalizar a rolha, né? Rapaz, tanto que a minha rolha já tem os desenhinhos, mas assim, personalizar para tudo, irmão. Para tudo. Dei um golinho aqui no vinhozinho, tá? Um golinho. É um Cabernet Sauvignon, né? É diferente de todo vinho que eu já tomei até hoje. Totalmente diferente. Vou dar uma de sommelier agora, hein? Muito mais frutado. Tem muito mais gosto de frutas. Tem um corpo médio, né? Tem aroma de flores aqui, que é muito bom também. E é gostoso. É gostoso. E é diferente do Cabernet Sauvignon, de todos os Cabernet Sauvignon. Tá fácil de tomar, né? Absolutamente diferente, Cássio. Esse vinho está com 11,5 graus por cento de álcool, né? É um vinho que foi elaborado para ter um pouquinho menos de álcool. Foi uma decisão na hora de elaborar, né? Para ter menos álcool. Mas assim, não alterou em questão nenhuma do paladar final do vinho, né? Porque normalmente os vinhos têm de 13 a 14 graus, mas os vinhos com corpo maior. Esse corpo é médio, então dá 11,5. Mas assim, não impactou no resultado final essa graduação, né? É impossível eu transferir para quem está assistindo o prazer que eu estou sentindo em tomar esse vinho, Cássio. É que no nosso caso aqui a história vai um pouco mais longe, né? A gente veio para a roça, a gente está num sítio hoje, o ambiente está propício, o amigo está propício, e até o fato de saber que foi o Cássio que fez pode estar me enganando aqui, me confundindo os prazeres, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Cássio, é absolutamente diferente de vinhos que eu já tomei hoje industrializados. Absolutamente diferente. Eu não sei como descrever isso para quem está assistindo. Gostaria muito de aprender uma forma de descrever, mas está muito difícil. Bom, né? Sentiu todos os prazeres do vinho. É importante, né, a gente gostar do vinho, né? Porque tem vinho que a gente não consegue tomar. Às vezes você compra um vinho e não casa com o seu desenvolver das suas glândulas palativas, entendeu? Às vezes você acha muito ácido, muito forte, muito álcool. Que uvas você já usou?
Eu comecei, olha, o primeiro vinho que eu fiz com uva Vitória, que é uma uva de mesa que vende em supermercado. Foi o primeiro vinho que eu fiz. São uvas que vendem lá do Nordeste, lá do Pernambuco. São uvas sem caroço. Deu um bom vinho, Quando mas você não é fala uva fina, vinho né? de mesa, é doce ou não? Não, o doce não significa isso. O doce seria demi-seco ou suave, né? Que é uma outra etapa da elaboração do vinho, né? Esse vinho é totalmente seco porque não tem adição de açúcar, né? O vinho suave e demi-seco tem uma adição de açúcar. Quando você adiciona açúcar, você tem que adicionar alguns estabilizantes, porque senão ele vira um fermentado de vinho. Você usou o termo de mesa. De mesa, então. É que são uvas assim que vendem em supermercado, né? Tipo Niagara, né? Vitória. É uma uva mais comum. Mais comum, né? Por isso que fala de mesa, né? As uvas vitiviníficas, né? São uvas finas, tipo Taná, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet. São uvas assim específicas para elaboração de vinho. Você não vai comer essa uva porque ela não tem um sabor na boca que é uma uva que você come depois de almoçar, entendeu? É uma uva especificamente com um teor de açúcar para poder fazer a elaboração do vinho. Então, é uma uva especificamente para elaborar vinho. E Né? por enquanto você está comprando uva brasileira. Por enquanto sim, porque eu faço muito pouco de vinho, eu compro de alguns fornecedores do Sul, já comprei de Pernambuco também, já comprei de Jundiaí, mas a uva veio do Sul, fiquei sabendo que é do Sul, mas fui buscar num fornecedor em Jundiaí. A última que eu fiz, Bordeaux, que me deu um vinho muito bom, veio do Sul, veio da região lá não me recordo da região que veio, Flores da Cunha, próximo de Flores da Cunha. Esse ano eu não consegui comprar porque teve um problema lá ambiental e teve pouca uva. A uva foi para abastecer o mercado deles e aí eu não consegui comprar. Então aí eu consegui comprar Cabernet para fazer um vinho diferente também. O Brasil produz uvas muito boas, né? Sim. Comparadas ao mercado internacional. Eu acho que cada mercado tem o seu valor, né? O Brasil tem o seu mercado, está crescendo, está criando hábitos que não existiam, né? Hábito de tomar vinho. O brasileiro não tem isso na sua raiz de tomar vinho, mesmo com toda a imigração, né? De italianos, espanhóis, portugueses, que são povos que têm isso praticamente desde que nasceu já toma vinho no lugar da mamadeira. O brasileiro já não tem muito essa natureza. O brasileiro era a cachaça, que era mais cultuado, né? Mas agora cerveja, né? Cerveja agora também aumentou muito essas questões de cerveja caseira, né? De artesanal. A vinho também agora aumentou muito e nesses últimos anos aumentou mais ainda em relação aí aos tempos anteriores. Acredito que foi até o advento aí da pandemia, teve um aumento de pessoas abandonando o seu emprego formal, muitos engenheiros também, outras pessoas administradores montando o seu pequeno terroir, fazendo uma pequena escala, porém vendendo outras coisas no seu terroir, na sua mini vinícola, né? Vendendo a parte de turismo, gastronômica. Então, o cara que tem um pequeno sítio, ele planta um pouquinho de uva, monta uma meia dúzia de chalé, uma meia dúzia de chalézinho para receber gente para turismo. Que é o gostoso do vinho, é você ver como produz, como nasce o vinho. Tem muita gente que não conhece nenhuma parreira. Né? A mesma coisa a cachaça, a mesma coisa a cerveja, a mesma coisa as outras bebidas, café. Né? A cachaça já é um pouco mais elaborado, né? Tem toda aquela etapa, tem muito equipamento. Né? Agora o vinho artesanal você consegue fazer, como a gente está usando um método aí que faz aí, com coisas, com utensílios, né? Praticamente com utensílios. Aí quando você vai aumentando a produção, melhorando a sua técnica, você vai comprando equipamentos que possam fazer um resultado um pouco mais elaborado, né? Você ensinaria a gente a fazer? O pouco que eu sei, eu até poderia ensinar. Assim. Pô, vamos uma hora dessas
marcar de fazer uma outra história aqui. A gente podia falar sobre cada etapa da fabricação, né? E com o tempo ensinar a galera que está assistindo aqui a fazer um vinhozinho em casa. E galera, se a gente ensinar vocês a fazerem um vinho, vocês por favor mandem uma garrafa para nós, né, Cássio? Uma para mim, uma para o Cássio, porque a gente vai ter que fazer uma avaliação, né, Cássio, para ver se o aluno aprendeu direito. A gente vai avaliar, né? manda 10 garrafas para a gente avaliar. Então, se a gente falar assim, ó, não deu para testar direito, manda mais umas 3 ou 4, né, Cássio? É isso aí. Vinho não é um vício, mas assim a gente coloca na nossa vida o tomar o vinho, né? Até recomendações médicas. O médico fala que pode tomar uma taça no almoço, 2 taças. Eu não tomo todo dia o vinho, eu tomo mais final de semana, sexta, sábado, domingo. Mas se você tomar uma taça por dia, não impacta em nada, assim, a não ser a questão aí de dirigir, que pode ser que tenha um risco aí de você tomar uma multa. Porém, eu acho que alcoolizado você não vai ficar. O povo está parando de dirigir atualmente, está usando Uber, né? Estão usando carro, táxi. Mas assim, é uma questão que está entrando nas famílias, né? Essa questão de você... O vinho é uma comemoração, né? Você abre um vinho em datas comemorativas. Agora está deixando um pouco de ser só datas comemorativas. Está sendo empregado isso nas famílias, nos almoços de domingo, nas pizzas. É o que fazia parte da cultura europeia, né? Sim. Meu sogro conta que quando ele era criança ainda, os pais dele colocavam vinho numa mamadeira. Eu acho que isso, eu não sei se ele está exagerando. Não, meu avô também contava essa história, que ele veio no navio bebendo vinho. Mamadeira. Meu avô veio da Espanha, disse que encontraram ele meio alcoolizado. E era bem jovem, né? Jovem, não a ponto de tomar na mamadeira, né? Não, na mamadeira não, mas assim... não na idade de tipo tomar uns 10, 12 anos, talvez. Provavelmente. Tá. Não, o que meu sogro conta era que davam na mamadeira, literalmente. Eu acho que a gente não pode entrar nesse mérito, mas não acho que impactaria em algum problema de saúde. Também não. Também acho que não. Eu me lembro, minha avó, eu era muito pequenininho ainda, abaixo dos 5 anos, e a avó trazia aquele copinho americano, aquele de tomar um cafezinho no boteco. Pequena, né? Mas ela punha menos de um meio dedinho, assim, e dava pra gente até escondidinho, como quem estivesse fazendo arte. Quem é mais antigo e tomava biotônico Fontoura sabia que tinha um pouquinho de álcool naquele biotônico Fontoura. Você falou sobre dirigir alcoolizado. Hoje em dia não pode comer pão. É verdade, o pão... você fizer o exame lá de bafômetro, duas pode pegar, fatias de pão de forma pode dar um falso positivo no equipamento e vai falar que você bebeu. Pois é. Então, hoje, se você tomar um gole de álcool, ele pode pegar. Então, você comer uma fatia de pão, você vai ter que ficar lá meia hora para fazer o teste, repetir o teste. Vou reportar mais uma coisa que eu estou sentindo aqui. A cada pouco que eu estou tomando aqui do vinho, eu estou sentindo coisas novas a cada pouquinho. Então é o tempo de estabilização, né? Que a gente tinha falado de abrir a garrafa, deixar ele na taça, vai estabilizando o vinho. Assim como você põe na geladeira também, ele muda o sabor, né? Porque vai estabilizando todas as substâncias que tem no vinho, né? Eu acabei de levar um pouquinho de vinho para a esposa provar. Ela também sentiu, como eu, achou que tinha um sabor diferente. Isso é legal. Então, isso aí é o treinamento, né, que a gente vai fazendo para poder sentir todos o que carrega dentro do vinho, né? As comparações com frutas, com chocolate, com baunilha, as notas, né? Do que você compara a sua memória olfativa, né? E degustativa. Né? Para um cidadão que quer começar a fazer um primeiro lotezinho de vinho, primeirinho, quantos quilos de uva ele deveria, para começar, uma primeira experiência? Olha, em média, 1,7 kg para 1 litro. Tá. 1 litro. Né? Eu recomendo aí fazer pelo menos uns 5 quilos. 5 quilos? Já dá para fazer faz uns 3 litros só para você testar. Mas assim, tem que pensar o seguinte, como você vai colocar num fermentador
adequado para que ele não estrague, porque você tem umas técnicas que não pode ter muito oxigênio na fermentação. Então, você tem que adequar o volume que vai usar o fermentador. Como a gente fala de utensílios, então o utensílio nem sempre tem específicos volumes, entendeu? Então, você tem que comprar quantidade de fruta referente aos utensílios que você tem para usar de fermentação. Quando Então, você tem fermentadores específicos, você mas compra... 5 quilos... 5 quilos vai dar aí... Minha pergunta é a seguinte. Adianta o cara comprar 1 quilo de uva para fazer vinho? Não dá. Pois é. Então, você tem que ter um volume pequeno, um volume mínimo para você condicionar isso num fermentador de forma que ele fique cheio e não tenha espaços para oxigênio, entendeu? O que você usaria como fermentador doméstico? Alguma coisa para quem está assistindo hoje? Garrafa de água de plástico ou de plástico? vidro? De plástico mesmo. Porque a garrafa de água plástica, o vinho não solta nenhum ácido a ponto de tirar qualquer material do plástico. Mas essas garrafas de água tradicionais, se eu comprar... eu já usei garrafa de 20 litros de água. Já usei garrafões. Usei garrafões também de plástico. De 1 ou 2 litros? De 1 eu não recomendo, porque Tá. é muito pouco. E para você fazer a parte de controle aí da saída dos gases é um pouco mais difícil, né? Mas aquele garrafãozinho de 20 litros que vai de ponta cabeça assim no bebedouro, isso aí é perfeito. Sim, mas aí não vai ser 5 quilos, né? Tudo bem, mas vai ele precisa uns encher? 30 quilos, pelo menos. Ele né? precisa encher? Tem que deixar um espaço pequeno, tá? Porque ali você vai ter que fazer um equipamento de forma que saia os gases, mas não entre o ar. Tá. Então tem um truque ali. Tem um truquezinho que você pode improvisar ou você pode comprar esses equipamentos para colocar, porque já tem os cervejeiros usam esse equipamento, mas você pode também improvisar esse equipamento de forma que saia os gases gerados pela fermentação e não entre oxigênio, né? E não entre contaminação, porque o importante é não ser contaminado o seu vinho. E para espremer, Cássio? Para espremer de forma artesanal... Você pisa em cima ou não? Não, eu não piso. Mas assim, em Portugal o pessoal faz a pisa porque a pisa é uma festa, entendeu? É a vendima. A vendima é uma coisa muito legal, né? É onde se faz a festa lá da pisa, onde o pessoal joga as uvas lá e aí se canta, dança, come, pula lá em cima dessa uva. Etapa, né? Da uva, eu ouvi dizer maceração. Até que os fungos que tem nos pés das pessoas têm alguma colaboração na fermentação da uva. Eu ouvi dizer isso que era sério. Eu não sei, isso é deve ser coisa de italiano, de português. Eu não de duvido. Espanhol, não. Eu não duvido, né? Não duvido, mas assim, na fermentação, tudo quanto é vírus, bactérias, elas acabam morrendo e sendo combatidas pelas leveduras, né? Então, por isso que não tem tanta questão. Lógico, quem vai amassar com o pé tem que fazer algumas higienes específicas. Não, isso óbvio, né? óbvio. Isso não é o caso de uma vendima. Uma vendima, aquilo não é usado, né? É só uma festa. Só para pisar e se melecar. Só para pisar, para fazer uma tradição, uma diversão praticamente. Porque aquilo é desperdiçado, os caras não usam. Eu não sabia, não. Não usa. Então é só para brincar, né? Mas assim, o pessoal que fazia vinho no fundo do quintal, principalmente os portugueses, pisavam no chão e pisavam dentro do tanque de maceração. Então, e ninguém morreu por causa disso. Ninguém morreu, né? E o vinho saiu ótimo. Não, na verdade, ninguém morreu, não. Acho que todo mundo morreu já, né? Não, já morreu, isso é coisa muito antiga, né? Mas assim, existem outras coisas que você pode espremer, né? Até espremedor de batata você pode espremer para tirar o líquido do sólido, né? E também não é uma questão assim muito específica, você não vai moer a uva a ponto de quebrar caroço, porque pode te dar uma quantidade de tanino muito grande e o vinho ficar um pouco adstringente. Então, tem alguns limites, fatores limitantes. Né? Então, vamos lá. O pé, na verdade, seria o excelente, porque o pé não quebra os caroços e não amassa tanto a casca. Ele só abre os bagos e tira o suco. Tira o suco, né? E fica pisado lá e cria aquele moço com líquido,
né? Por isso Então, que vamos eles lá. usam o pé. Né? Para quem quiser começar, no espremedor de batata Espremedor de batata ou o próprio garrafão de vidro, dá para você amassar. Né? e garrafão de vidro desses maiorzinhos de Maiorzinho, cachaça, você pega né? com a mão e vai De 5 espremendo, litros. entendeu? Vai espremendo Tá. dentro de um vasilhame. A questão higiênica é fundamental, entendeu? Sim. A gente está falando de pé, né? Mas assim, se for pôr o lugar que você vai colocar, né? Para não ter contaminantes e atrapalhar a fermentação, né? Porque já vai ter as cargas na uva de elementos estranhos ao vinho, né? Então você tem que fazer. Por isso que a gente fala de metabisulfito na hora de colocar essa fermentação, mas se não quiser colocar também não precisa, entendeu? O vinho dá conta dessas questões. Ele dá conta. Né? E para começar a fermentação, o que se usa? Um fermentinho desses domésticos? Então, na verdade, assim, as leveduras da uva são suficientes para fermentar. Não precisa pôr nada. Não precisa pôr. Mas se você quiser, por exemplo, fazer o vinho de segunda, que o vinho de segunda... Acelerar o processo. Não, o vinho de segunda é quando você já tirou o vinho de primeira, que é a primeira maceração, sai o vinho de primeira. E você quer aproveitar esse mosto e fazer um vinho de segunda. Então você coloca lá água mineral e faz um vinho de segunda. Aí sim você vai precisar pôr uma levedura para estimular mais esse mosto. Você pode pôr fermento. Eu faço vinho de segunda também. Tá. Faço vinho de segunda, que é um vinho com corpo bem mais leve. Eu tenho lá em casa, mas eu não trouxe aqui. É um vinho, eu acabo usando ele como demi-seco. Eu ponho lá, faço mais uma etapa, porque é um vinho muito leve, bem levinho, fraquinho. Bem fraquinho. Então, eu acabo pondo ele como demi-seco. Eu uso leveduras francesas para fazer esse vinho de segunda, porque é uma etapa diferente. O moço já tirou toda a parte de líquido, e tem poucas leveduras porque já foram usadas. Então, a gente acaba agregando um tipo de fermento. Né? Mas até fermento biológico você pode usar de pão. Interessante, né? Hein? Você pode usar nessa questão. Eu nunca usei fermento biológico, eu sempre compro essas leveduras próprias para vinho. Né? E aí, a característica do vinho fica muito em função dessas leveduras, quando você faz o vinho de segunda. Então, se você compra uma levedura que vai estimular frutas vermelhas, alguma coisa nesse gênero, então seu vinho pega um corpo diferente da uva que você tem, entendeu? Você pega um cabernet, você põe lá uma levedura, vai dar um tom diferente, vai dar algumas notas diferentes. Então, isso tudo é uma coisa elaborativa, de testes, né? Principalmente em níveis artesanais. Né? Não tem um enólogo trabalhando todas as enzimas, tudo que vai ser liberado de nota. Mas não isso é um trabalho de essa é a graça do artesanal, né? Isso, artesanal cada um teste, sai diferente. Isso. Esse é o bonito do artesanal, entendeu? Porque é o que a gente iniciou na conversa aqui, é a parte artística, o que você sente, o que você está vendo, como você quer que ele fique. Então, a parte artesanal é interessante porque é aquela coisa muito afetiva, né? Não é muito técnica. Né? Tô buscando aqui notas de chulé, Cássio. Não tem porque eu não vou ser o pé. Não que eu nunca tenha feito com o pé, mas assim, por questões até mesmo sanitárias mesmo, eu não faço com o pé. Então eu uso espremedores, não espremedor de batata. Né? Se é só você que toma e você faz com o pé, eu acho o seguinte. Não faz diferença nenhuma, tá? Não muda nada no vinho. Eu sei que não. Não impacta em nada. Eu sei que não. Mas eu tô dizendo, se você fosse servir para um estranho um vinho e você falasse assim, ó, espremi com o pé, esse estranho talvez fosse torcer o nariz, né? Mas se é um vinho que você mesmo toma, você vai torcer o nariz para quem? Olha, isso faz parte da história do vinho, entendeu? O vinho começou assim, né? Sim. A maceração com os pés sempre foi assim. Então, só com o advento aí da industrialização que começou a ter um tipo de maceração com outros tipos de elementos, entendeu? Mas o pé sempre foi usado para isso, né? Aí, com o tempo, acaba se criando um preconceito em relação a algumas coisas, porque diz que o pé pode ser sujo, mas para o vinho não faz menor diferença. Cássio, existe tradicionalmente uma época do ano que o vinho seja celebrado? Olha,
o vinho celebrado, tem algumas religiões, tipo Wicca, né, que cultua deuses e deusas, né, a deusa Wicca, Dionísio, né, que era o deus do vinho. Não era Baco? Baco e Dionísio são os mesmos, né? Ah, são Baco nomes e Dionísio, diferentes. Aí sim, cultua especificamente o vinho, né? Mas assim, eu não sou historiador, mas o vinho é usado em várias celebrações, inclusive na Igreja Católica é usado o vinho canônico, né? Em outras religiões também é usado vinho, né? Ciganos usam vinho, porque o vinho tem um poder de magnetização muito grande, né? Como a gente contou toda a história que o vinho, se você pode impregnar energias boas, você também pode impregnar energias que não são boas, né? Assim como todos os cristais também pode ser polarizado com energias que podem fazer uma modificação não do paladar, mas pode afetar em alguma coisa, né? Então, isso é uma questão que a gente fala na alimentação. Então, quando você vai fazer um alimento, uma comida, você tem que ter vibrações boas, porque senão a comida vai desandar, pode fazer mal, pode causar algumas coisas. O vinho também é a mesma coisa. Então, as vibrações positivas, por isso que a gente fala de música, a gente fala de locais onde não tem barulho para guardar o vinho, para ele ficar em silêncio, no escuro. O vinho não gosta de luz, então você tem que ter. Até acho que a A garrafa ter garrafa é essa verde cor, né? especificamente por essas questões, verde, né? Âmbar, que te filtra os infravermelhos. Então, temperatura. O vinho ele é muito sensível a tudo, entendeu? Então, variações de temperatura, variações de Você, luminosidade, variações de barulho, de vibração. na sua casa hoje, onde você deixa o vinho descansando? Na verdade, assim, como é um vinho artesanal, eu não montei ainda uma estrutura, mas eu deixo numa área que tem um controle de temperatura. Eu não estou usando sistemas específicos de ar-condicionado. Eu estou usando, a casa tem um ambiente onde tem uma redução de temperatura porque foi construído Lá para para aquilo. baixo, né? Eu lembro da tua casa, você tem uma Eu não parte fiz mais ainda embaixo, embaixo. mas estou fazendo embaixo. E estou Tá, construindo também numa chácara, possivelmente também tá. uma área de subterrânea para poder deixar esse vinho com uma temperatura abaixo da temperatura que está na E superfície. mantendo ainda a questão da natureza Sim. fazendo a refrigeração do teu Sim, vinho, sim, né? sim. Isso que é importante, né? Mas hoje em dia está difícil você ter um controle de temperatura, né? Porque se você não tem essas, você vai ter que acabar improvisando uma questão artificial aí para controlar a temperatura, né? Porque o ambiente onde a gente vive é muito próximo do litoral, então tem oscilações de temperatura muito grande, muito Severo, alta, sim. e pode impactar no sabor do vinho, pode passar o vinho para um nível de vinagre. Então, é uma preocupação, então, o controle de temperatura. Então, por isso que você faz em épocas do ano específicas para você ter um vinho aí numa data específica que o consome mais, tipo Natal. Então, Você falou quanto tempo para fermentar? em 5 média, meses? um vinho aí com 3, 4 trasfega, uns 4 meses. De 4 a 5 meses. 4 a 5 Tá. meses. Quer dizer, para você aproveitar o tempo mais frio, você deveria fazer esse vinho Você lá em começa logo. final de maio. E na verdade, assim, a gente aproveita quando a fruta está disponível no mercado. Então, no Tá. mercado brasileiro, começa ali janeiro, fevereiro, finalzinho de fevereiro, ela já está madura. Então, o processo tem que ser muito dinâmico, porque são frutas, você não pode deixar ela maturar nem apodrecer. Então, você tem que aproveitar rápido essa fruta. Então, você obteve essa fruta, você já tem que fazer a maceração com uma certa urgência, porque você não vai guardar na Você geladeira. falou janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, começo de março, Tá. depende muito aí de como que está o clima e de Uhum. como foi feito aí Muito a bem. plantação. Então vamos lá. Se você faz uma produção lá no começo de março, uma colheita tardia, né? No começo de março, você pega esse vinho e faz todo o processo ali sei lá, talvez em 2 dias esteja já tudo Não, engarrafado. não, não, não. Não? Não, o processo é longo, entendeu? Tem a etapa de maceração, que é a mais rápida, né? Que é o Tá. processo onde se amassa realmente a uva, né?
Depois a fermentação. Depois tem aí a fermentação. Que para isso o calor ajuda, né? Ou não? O calor ajuda a fermentar mais ou menos, né? Você tem que controlar um pouco a temperatura para que ela não suba muito no mosto, porque aumenta a temperatura, sai até fumaça às vezes. Sim. Então você tem que controlar essa temperatura para que ela não passe de alguns limites. Então você tem que medir essa temperatura. Então ela não pode ultrapassar. Onde eu queria chegar é no seguinte: se você pega uma uva lá em março, você coloca para fermentar, é mais ou menos em maio, que ela junho, que já começa a refrescar o tempo, então a gente não tá tão ruim. Não é o que está né? acontecendo agora, mas é mais ou menos essa conta, entendeu? Maio, junho é a hora que você está começando a envasilhar. Né? Então, no hemisfério sul, né? A gente está falando em uvas disponíveis lá para janeiro, fevereiro, Sim, no março, Brasil, né? A gente então consegue fermentar e colocar essa uva para descansar nos meses frios. Sim, né? sim. Então dá mais ou menos uma época certa. Sim, isso no método artesanal, entendeu? Mas assim, quando você começa a passar para um nível de vender um pouco, de ter um volume maior, você pode forçar essas questões, né? Até mesmo fazer uma transformação no vinho. Tem algumas transformações que a temperatura faz, entendeu? Que tem algumas etapas que a temperatura tem um papel influente no vinho para a liberação de alguns cristais, algumas coisas no vinho, né? Não vou entrar em detalhes técnicos, mas tem isso daí. E aí é ar-condicionado? Olha, no máquina? modo artesanal, geladeira. Geladeira mesmo. Tá. No modo artesanal, né? Tá. Mas tem as climatizações, né? Legal. Tem as climatizações, que se você tiver um volume muito grande, não dá para pôr na geladeira, né? Se você tem lá tanques de 500 litros, tem como mas para fazer 50 isso, ou 100 litros dá. Dá para pôr. Eu já cheguei a colocar vinho na geladeira, de forma que estava muito quente. Falei assim, eu vou vai estragar. Lá. Se não puser para gelar, vai estragar. Sim. Apesar que ainda está na etapa de elaboração, né? Mas mesmo assim pode sofrer interferências. Né? Então, o vinho você coloca mesmo na geladeira para ele terminar o seu processo. Né? Cara, tô aprendendo um monte de coisa hoje aqui, professor Cássio, hein? Caraca, velho. Tô começando a semestre, né? Não, eu acho que a hora que você virar as costas hoje aqui, velho, a hora que você estiver ali na porteira indo embora, eu vou estar caçando uva aqui. É legal, é interessante você começar a brincar de fazer isso, porque é uma coisa que provavelmente seus avós faziam, né? Você tem aí no sangue italiano. Não, meus avós não, talvez meus bisavós. Bisavós, né? Seus bisavós talvez faziam. Talvez. A minha família, meus avós são espanhóis, mas também não faziam, bebiam, não faziam. Mas os meus bisavós com certeza faziam. O meu avô, ele não fabricava nada, mas ele gostava de tomar uma cachaçinha. Sim, de cachaçinha. Italiano gosta de vinho, né? Esse vinho, gostava de uma cachaçinha. Chegou no Brasil e ficou apaixonado pela cachaça. Que eu me lembre, não tinha nenhum exagero, né? Mas todo dia tinha lá um fundinho de um copinho que ele gostava de tomar. Né? Galera, hoje eu vou agradecer, então, a presença do Cássio Carrasco aqui no nosso sítio. Cássio, Carrasco obrigado. Só no nome, né? Não, porra, esse cara não tem nada de carrasco, não. Esse cara é gente boa. Tremendaço de um artista. Obrigado, Cássio. De nada. Eu vou fazer um agradecimento agora para a galera que ajuda a gente. Isso aqui tá tudo improvisado hoje, tá, galera? Microfone na mão, câmera apoiada num tijolo ali, tá tudo improvisado. E de improviso também eu vou tentar lembrar de todo mundo que ajuda a gente, tá? A gente tem a Fornali Pizzaria, tem a Essência Ativa, que é farmácia natural, o Cássio conhece, a Gelatieri, a Vida é Sobre Dados, canalzinho no YouTube, todo sábado, 13h tem alguma coisa nova lá, tá? A Vida é Sobre Dados. Nós temos o Psique Futura, do psicólogo Dimas Dion e da Amanda Minocelli. A gente tem o Kim Oluf, que está desenvolvendo grafismo aqui para a gente, um tremendaço de um artista de televisão, recomendo muito.
Tiago Quadros, roteirista, também participa aqui com a gente. Quem mais, Cássio? Estou esquecendo de gente, com certeza. Tá bom pra caramba, a memória tá boa. Toma bastante vinho, né? Então. Mas esses não são os únicos que ajudam a gente, né? A gente tem o Cássio ajudando hoje aqui. A gente tem a Ana Lúcia, que é a nossa bruxinha aqui, que estamos fazendo um episódio por semana com a Ana Lúcia. Eu agradeço todo mundo que nos ajuda. Estamos em busca de patrocinadores. Cássio, obrigado de novo, irmão. Valeu. Eu que agradeço. Está sempre convidado aqui a vir bater papo com a gente. Saudações a todos. Saudações a todos, né? E na próxima a gente pode até explorar a gente pode montar um roteiro para falar especificamente sobre alguma característica específica de vinhos. Eu queria muito continuar esse assunto com você, Cássio. Tá? Joia. Obrigado de novo. De nada. Obrigado para quem ficou assistindo. Volte sempre aí e não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, clica no joinha aí, no dedão para cima e compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha bacana, tá? Manda comentários aqui no vídeo, manda um comentáriozinho, vê se vocês gostaram do nosso conteúdo. Obrigado, até a próxima.